Olá, está entrando no ar mais um episódio de Versões, do seu podcast de notícias do mundo, de todos os mundos. Na verdade, vai além. Aqui nós analisamos temas importantes da política internacional, da economia, do mundo digital e de tudo que envolve o poder. Eu sou Bernardo Calil e já quero sugerir a você se inscrever no nosso canal no YouTube, seguir o Versões no Spotify e no Instagram e acessar o versões.org para conhecer melhor o nosso projeto. O QR Code, ó, para quem está nos vendo no YouTube, ele está aqui no canto da tela, tá? O Versões, ele tem o resumo do dia na imprensa internacional, todo fim de tarde, um resumo da semana às sextas-feiras para entender o mundo em transformação acelerada, dicas culturais para ler, ouvir e assistir, e tudo isso no seu WhatsApp, num formato conciso e que cabe na sua rotina. Para ter acesso a esse conteúdo na nossa comunidade, o Versões oferece assinatura mensal ou anual. É assim que a gente se financia. Seja um parceiro e uma parceira do Versões, jornalismo profissional e independente. No episódio de hoje, o podcast Versões tem o prazer de receber Giovana Moya, socióloga, escritora, ativista, imigrante boliviana de origem quechua e mediadora cultural no Brasil, além de fundadora de uma organização de mulheres imigrantes em São Paulo chamada Equipe de Base Varmes. Acertei, Giovana? Equipe de Base Varmes? Está muito bem. Obrigada, Bernardo, pela apresentação. E sim, você fala Warmis. O Armis. Pronto. Giovana, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vinda ao podcast Versões. E nós temos muito a aprender aqui com você hoje, porque né, o tema da migração para o Brasil, né, do país como o Brasil, o Brasil como um país que acolhe, né, ou não acolhe tão bem assim, né, carece, né, esse assunto carece de visibilidade, né, tanto em termos de opinião pública, mídia, né, quanto em termos dos círculos de poder, né, das instituições. Então, para a gente começar, Giovana, conta um pouco da sua história, né, quando você saiu da Bolívia, como era a sua vida lá, como é que você veio para São Paulo, estudou, né, se organizou com outras mulheres, né, outras migrantes, e hoje é uma liderança dessa mediação intercultural. É uma pergunta assim, bem ampla, mas vou tentar ser breve. Então, eu sou Giovana Moya, eu sou boliviana, sou quechua. Eu migrei no Brasil no ano 2007. Eu morava com toda a minha família em Cochabamba. Eu sou de uma cidade que se chama Quillacollo. E eu morava com meu pai e meus irmãos menores, porque minha mãe tinha migrado à Espanha, né? E muitas mães da minha cidade para cuidar de idosos na Espanha. Então já tinha uma experiência da migração dentro da família. E em 2007 eu me casei com um brasileiro que conheci no Chile, depois reencontrei na Argentina, porque nós dois somos parte do movimento humanista, não? Que é um movimento de voluntários que promove a não discriminação e não violência ativa. E com esse motivo vim morar no Brasil. Eu estudei engenharia de alimentos na Bolívia, não, na universidade pública. E quando eu cheguei assim meio que sem saber muito do Brasil, não, porque foi muito rápido a decisão de me casar, da mudança, meio que não pensei muito sobre isso. E quando cheguei no Brasil, eu cheguei a morar em Osasco, não, que a família do meu marido estava morando no Osasco, mas meu marido é paranaense, né? Então, já tem um tema de deslocamento interno também. E quando eu cheguei, não falava português, então foi bem difícil, né, poder me comunicar com as pessoas. E também eu acho que minha situação como migrante foi um pouco privilegiada no sentido que eu estava casada com um brasileiro, eu cheguei já a uma estrutura, digamos, não, de meu marido tinha um trabalho, tinha uma casa, não Sim, como é o sim. caso da maioria dos migrantes que chega sem lugar onde morar, sem nenhuma estrutura, sem ninguém que faça essa mediação, não, com o português, o espanhol. Então, eu tinha meu marido que é fluente em espanhol e podia fazer a mediação para mim. Nesse sentido, eu Sim. acho que eu tive privilégios,
Mas depois minha experiência foi bem interessante, né? Porque sabem que Bolívia tem declarado mais de 60% de pessoas que são indígenas, ou se autodeclaram indígenas. Então, não é um tema que na Bolívia ser um tema, ou não era quando eu vim em 2007, porque esse ano que entrou Evo Morales, e aí também passa uma mudança. E quando eu chego aqui no Brasil, acho que eu conheci explicitamente o racismo, né? Da xenofobia, assim, nos espaços públicos, não sei, no transporte, coisas que, experiências que já tinha tido na Bolívia, mas de uma forma mais sutil, né? Porque eu sou de uma província, bom. Mas aqui em São Paulo foi como muito chocante, não é? Sofrer isso, o que provocou que eu queira entrar em contato com a comunidade boliviana. E eu fui nesse entonces na Praça Cantuta, que hoje em dia ainda é um lugar que você pode ir, não, lá nos domingos, perto do metrô Armênia, que tem uma feira cultural que você pode comer, você vai ver apresentações culturais da comunidade. Então fui lá tentar encontrar bolivianos e encontrei um pariente, um familiar de segundo ou terceiro grau que não conhecia. Nossa. E aí consegui entrar dentro da comunidade boliviana porque ele tinha uma oficina de costura, era parte da associação de costureiros. Então ele meio que me introduziu o que era a dinâmica de trabalho, né? Uhum. Porque eu vinha trabalhando outra Agora, coisa. Pode falar. não, eu ia te perguntar justamente isso, né? Como é que São Paulo te recebeu, né? E como você estava contando um pouco, e como que São Paulo recebe hoje, né, os migrantes bolivianos, né? Quais são os caminhos, né? Quais são as oportunidades e quais são os caminhos de sobrevivência para os bolivianos que chegam em São Paulo? Olha, a comunidade boliviana, primeiro que é a mais grande, né, aqui em São Paulo, depois os portugueses, acho. Eh, e nossa migração tem uma característica, é uma migração de uma população indígena, né, ou que tem um fenotipo indígena, por mais que não se declare indígena. Então, isso já tem uma particularidade em como é recebido nossa comunidade, porque o Brasil tem um problema de racismo, né? Com pessoas negras, mas também com pessoas indígenas que pouco se fala. Agora, estes últimos anos, eu senti que se começou a falar mais, porque sempre que se fala de racismo, sempre se associa a comunidade negra, e não tanto a comunidade indígena que sofre racismo, não como os brasileiros indígenas também. Então, já tem isso, não? Já tem um fenotipo, já entra no grupo de uma migração que não é desejável, porque a migração desejável no Brasil é branca, estadunidense, europeia, não é? Esse tipo de migrantes que gostam de receber. Mas migrantes racializados já é mais complicado, né? Então, olha, nesse entonces e agora eu não sinto muita diferença, no sentido de que ainda se tem muita xenofobia, muita discriminação, muito racismo, você tem um forte preconceito com a comunidade boliviana, que eu acho que isso fundamenta no choque cultural, porque a nossa migração vem da região andina, maioritariamente, mas tem imigrantes que vêm de áreas como Santa Cruz, Beni, que é um pouco mais parecido com o clima do Brasil, mas maioritariamente a migração vem, não sei, de Oruro, de La Paz, de Cochabamba, não? Que são zonas andinas, onde é mais frio, então tem uma série de choques culturais que faz que não seja tão fácil esse acolhimento, fora que a comunidade boliviana, como outras comunidades que migraram em outros momentos aqui em São Paulo, entraram na área da costura, que é uma indústria que tipo que abraça todo o que chega, né? Uma indústria que sempre precisa mão de obra barata, não? E precarizada. Então, a comunidade boliviana meio que entrou nessa dinâmica, não? De entrar nas oficinas de costura, que também construiu um preconceito em torno da nossa comunidade. Então, não posso falar assim que melhorou,
Talvez tenemos el acuerdo del Mercosur, que es um pouco mais fácil regularizar os documentos, não muito mais, um pouco mais. Mas eu acho que o tema do fenotipo, classe social, não, esses marcadores sociais ainda definem um tipo de, não usaria a palavra acolhimento, sino de como o pessoal lida com nossa migração, que não é das melhores ainda, né? Sem dúvida. Agora, essa questão das costureiras, né? Fala um pouco mais para a gente. A gente já leu, né, na imprensa e tudo, reportagem da precariedade que esses migrantes são, né, são tratados, né? Mas como é que está essa indústria nos últimos anos, né? Enfim, você já tem alguma regulação, alguma entrada do poder público para regular essa indústria, ou ainda é muito, enfim, sem uma terra sem lei? Como é que é a situação hoje? Esse é um tema bem candente, porque tem vários atravessamentos, né? Vai não vir o trem passar por aqui. Primeiro que a indústria da costura, eu acho que pegou a países, digamos que entraria nessa categoria de subdesenvolvidos, né? Então você vai ter Bangladesh, vários países asiáticos, não? E aqui em Latinoamérica, Brasil é um grande polo, não? Industrial, de costura, de moda também para a Latinoamérica. E você precisa, para que essa indústria seja lucrativa, ter trabalhadores que ganhem muito pouco, trabalhem muito, não? Que estejam na situação precarizada. Por isso também, por exemplo, os migrantes falamos, queremos que o governo brasileiro fale quantos migrantes tem aqui, né? Porque os países não dão tanto foco nisso, porque quando você fala de um número, você vai ter que ter políticas para atender esse pessoal que está pagando imposto, né? Porque nós pagamos imposto em todo, nada se nos dá de graça aqui. Eu sempre quero falar isso, porque sempre tem esse papo, não, porque vocês têm todo de graça. Não temos nada de graça. Não, nós geramos, dentro da economia brasileira, um movimento muito grande na economia. E essa área da costura, vas a ter as grandes marcas que agora já terceirizam, não? Já é uma indústria que terceiriza, uma indústria onde a roupa passa muito rápido de moda, não? Então você precisa fabricar muito rápido, poucas quantidades de modelos, porque tem que circular muito rápido, então você precisa de uma mão de obra quase contínua. E você tem pessoas migrantes, a vezes regularizadas, a vezes não, que precisam adaptar-se às condições desse mercado que é muito sanguinário para mim, porque a empresa, a empresa não vai contratar tua oficina de costura se você não tem preços competitivos. E esses preços competitivos são preços abusivos, né? Porque você vai ter pessoas que estão abrindo novas oficinas de costura, migrantes que estão chegando, entrando a trabalhar nesse nicho, que cria uma dinâmica que mantém um preço muito baixo. Então, oficinas de costura que se regularizam, tentam regularizar-se, elas quebram, porque as grandes empresas ou os atravessadores que terceirizam não vão a contratar eles. Vão a contratar quem cobre menos. Não? Então, se fala muito, sim, tem que regularizar, se regulariza, mas aí essas pessoas ficam sem conseguir pagar nem as contas, não? E aí terminam aceitando trabalhar, incluso regularizadas, recebendo muito pouco. E é muito difícil regular isso, não? Para o Estado. E aí você vai ter as fiscalizações que vão ir, não? Para ver as condições análogas à escravidão, que também chama a atenção que quase sempre são só com a comunidade boliviana. Você tem várias indústrias e várias comunidades, mas você vai ver quase todas as notícias com a comunidade boliviana. Então, sei lá, lanço aí. Por quê?
porque essas fiscalizações apontam só a comunidade boliviana, sendo que tem diversas comunidades imigrantes trabalhando na área da costura. Então, Claro. é uma coisa que fica no ar, né? E Sim, aí, sem dúvida. dentro Diga. dessa... Pode falar. Não, pode concluir. E aí, dentro dessas fiscalizações também, você vai encontrar desencontros, não? Porque se você fala para alguém da comunidade boliviana, você trabalha como escravo, ele vai falar que não. Ele vai falar que não, porque ele precisa trabalhar muito para poupar, que é a dinâmica de todos os migrantes. Brasileiros que são migrantes em outros países também terminam trabalhando muito, ganhando muito pouco, não? Muito pouco quanto, Giovana? Só para a gente ter uma ideia, qual é o valor do trabalho dessas pessoas? Tem uma média? Agora, nesse momento, não saberia falar, mas anos anteriores pagavam 20 centavos por peça. 20 Não, centavos 20 por centavos na peça. peça que você via no shopping que cobravam R$200. Não, então, Nossa. o pessoal ficava super revoltado, não? Porque algumas pessoas terminavam, sei lá, vendo o preço da peça que haviam feito e o que eles recebiam. Não? Nossa. Então, e además são grandes quantidades, además quando entregam para você, não é que eles dão tudo. Dá a peça e você vai ter que sair a buscar o fio, que seja a cor, não? Alguns aviamentos. Então, tem todo um custo que esse costureiro que vai carregar, que fica Claro. grátis para a empresa, porque não é ele que vai comprar e falar, usa todos os seus aviamentos, porque vai precisar, não. Vai falar, essa peça tem os seus aviamentos, então você se vira e me entrega assim. Nossa, que Não? loucura, Então, que coisa. ainda que pagam baixo, você vai ter todo esse custo para o costureiro, porque tem a Sim. máquina, né, que se desgasta, a energia elétrica, ou seja, todo o custo vai ser repassado para esse costureiro. Então, se você tem uma oficina de costura, já que tem que arcar com todos os custos de produção, se entende, não, que moram no mesmo lugar, porque São Paulo também tem uns aluguéis super abusivos, tem um problema muito grande de moradia na cidade, e as pessoas querem poupar, não? Então eles vão adotando estratégias de sobrevivência e também de poder juntar algum dinheiro dentro das condições que esse mercado, que é muito abusivo, dá. Porque é isso, você vai Sim. ter que aceitar essas condições, porque são forças muito desiguais. Claro, sem dúvida. Agora, Giovana, o São Paulo, claro, né, é o grande centro, né, receptor de migrantes no Brasil, mas outras cidades grandes, né, também recebem muitas pessoas, né? Quer dizer, o Rio de Janeiro, a população que vem da Bolívia também vem muito para o Mato Grosso, né? Mato Grosso do Sul, a região centro-oeste do Brasil. Vocês chegam a trabalhar com outras cidades ou não? Você saberia dizer como é que estão as condições em outras cidades do Brasil, para além de São Paulo? Olha, falando da comunidade boliviana, eu acompanhei um pouco o que passa no Acre, né? No Especialmente. Acre. E Uhum. tinha fortes denúncias também de xenofobia, de racismo com a comunidade boliviana, porque como é um lugar fronteiriço, não, há bastante movimento dos dois lados. Só Claro. que havia muita xenofobia com a comunidade boliviana, não? E teve umas mobilizações também denunciando várias coisas, não, arbitrárias que aconteceram. Então, eu acompanhei por um tempo isso, mas é difícil não acompanhar porque São Paulo é uma cidade que tem tantos problemas porque nós somos ativistas, nós não somos pagos, não somos ONG, não temos um fundo, então entre que trabalhamos e temos alguma pausa, vamos fazendo, mas em Rio de Janeiro a comunidade boliviana não diria que é expressiva, não é? Eu até conectei com pessoas de um coletivo que tinha alguns bolivianos, mas eles nos falaram, não, que a comunidade era assim como pequena em comparação a São Paulo, porque São Paulo vai concentrar toda essa comunidade. Mato Grosso do Sul, olha, tem também, ou seja, a pessoa se está espalhando, não? Porque a migração boliviana vem desde os 80. Com uma migração vai Uhum. ficando mais antiga, ela vai, tipo,
expandiendo, ¿no? sus horizontes também dentro do país, mas ainda acho que a maior parte se concentra em São Paulo. Se concentra em São Paulo, né? Agora, eu ia te perguntar exatamente isso, né? Quer dizer, o Brasil é um país de imigrantes, né? Grandes contingentes, né? Vindo no início do século XX, né? Vindo da Europa, do Japão, enfim, do mundo árabe, né? Por conta de guerras, por conta de dificuldades. O Brasil sempre recebeu, foi um país de imigrantes, né? Da metade do século XX para cá, né, que a gente começou a receber mais migrantes sul-americanos, né? Talvez tenha uma questão também da língua como problema, né? Como uma divisão aí do Brasil para os outros países da América do Sul, né? Eu ia te perguntar como é que funciona, né, no imaginário do boliviano, né, o Brasil, né? O que essa decisão de vir para cá, claro, pode eventualmente vai envolver a questão econômica, né? Mas o que os bolivianos esperam ou o que eles sabem do Brasil, né? Quando vem para cá, qual é a imagem do Brasil para o boliviano que vem para cá? Tem um termo, ¿no? Que é o soft power, que falam. E Brasil tem o tema do futebol, ¿no? Como uma imagem que vende fortemente. O carnaval também termina sendo uma imagem forte, mas os bolivianos que migram, digamos, se vê Brasil como um país rico, muito mais industrializado que a Bolívia. E também temos que pensar que são países que estão lado a lado, não? Então, permite essa movimentação, permite essa migração por terra. As propostas de trabalho sempre vão envolver, não, ter moradia, alimentação. Então, parece que você vai conseguir poupar muito, você vai ganhar em reais, e eles convertem a dólares. Solamente que não se sabe, não, o custo da cidade, o que custa morar aqui. Então, você até vai conseguir poupar, mas não todo isso que se imagina, porque eu acho que, em geral, não, se você fala com migrantes brasileiros também, é meio que assim. Vão sempre colocar uma imagem de que você vai poder poupar, não? De que você vai ter um lugar onde chegar. E essa imagem faz que as pessoas se arrisquem, não? Porque não conhecem ninguém, não falam a língua. Então, também o tema de Bolívia falar espanhol e aqui português faz que também não se tenha tanto conhecimento, né, de lo que acontece dentro do Brasil. Tem alguns portais que vão sacar algumas notícias, não? Como o Telesur, que faz alguns anos já coloca em espanhol mais notícias do Brasil, então eu acho que estamos sabendo mais do Brasil fora, porque tem algumas iniciativas, não, de mídias fazendo suas pontes, mas quem vem aqui basicamente sabe que tem trabalho, não, esse país é futebol, vai poder poupar rápido. Então, bem com essa imagem do Brasil, não se sabe muito a língua, música, sei lá, você sabe que tem samba. Eu acho que essa fronteira que temos é para os dois lados, não? Brasileiros sabem mais de Europa e Estados Unidos que de Argentina ou Bolívia. Sem dúvida. E nos países latino-americanos também terminam não enxergando tanto o Brasil por o tema do idioma, né? Claro. Agora, Giovana, o tema dos povos originários, né, no Brasil, quer dizer, a gente sabe, né, sofreram e ainda sofrem, né, com um tratamento precário por parte do Estado brasileiro, né? A gente sabe da violência histórica, né? Enfim, da tentativa de apagamento. Como é que você vê essa questão no Brasil? E se tem e quais são as diferenças, né? Em termos do tratamento desse tema na Bolívia? Evidentemente, você já falou para a gente, né? São 60% de população, né, que se identifica como, né, indígena na Bolívia, né? É bastante diferente do Brasil nesse ponto. Mas como é que você vê essa questão lá e cá, na Bolívia e no Brasil?
Olha, eu acho que temos que ter um marco histórico também, não? Que é o 2007, quando Evo Morales vai entrar na presidência, porque antes desse hito histórico era impossível pensar em uma pessoa indígena ocupar um espaço de poder, aunque tivemos um vice-presidente, mas não se sentia que era assim, sabe, esse indígena se veia como alguém cooptado, digamos. Não tinha essa representatividade, não, que teve e tem Evo Morales, por exemplo. Se teve alguma representação também de alguma mulher indígena, mas também era algo muito pontual. E a partir de Evo Morales também tem um processo na Bolívia, não, que está em curso. Não? Eu sempre falo, em 20 anos, 30 anos, vamos saber em que dá esse processo que foi aberto. Porque você vai começar a ver um orgulho do tema indígena. E isso é importante para a diáspora boliviana, por quê? Porque as migrações em geral, especialmente de contexto indígena, vão a ser assimiladas para poder estar no lugar de origem, né? Então, a comunidade boliviana, eu acho que uma característica que sempre teve foi como levar as festas onde migrava, não? Porque temos muitas festas que são do sincretismo, não, religioso e de nossa história como povos indígenas, digamos, sempre teve. Mas a partir desse processo de 2007, eu acho que, posso estar errada a minha interpretação, é que os filhos, não, dos bolivianos começam como a ter outra forma de se enxergar, que de alguma forma aqui em Brasil vai ser um pouco concomitante com essa retomada indígena, não? Que os jovens brasileiros vão falar, então, eu tenho um relato de, sei lá, de minha avó, que era indígena, que era bom, e estão fazendo todo esse movimento de retomada. E o mesmo vai acontecer na diáspora boliviana, não? Então, por exemplo, na Argentina vai surgir um coletivo que se chama Identidade Marrom, que vai plantear, bom, nós, vários somos filhos indígenas, não nos declaramos como indígenas alguns, outros sim se declaram, mas todos sofremos racismo por nosso fenotipo, seja que nos declaremos indígenas ou não. E aí, o Armin justamente vai trazer essa temática aqui ao Brasil e começar a questionar, porque eu não sou branca, eu não sou negra, eu não sou parda, eu não sou amarela, e não posso dizer que sou indígena, porque aqui, para declarar-te indígena, você tem que ter que um cacique de uma comunidade diga que você é parte dessa comunidade. Que esse é um problema que também indígenas em contexto de migração urbana termina, não, nas gerações posteriores perdendo esse vínculo, bom, enfim. E trouxemos essa temática justamente por isso, não? Porque você vai no posto de soja, você é pardo. Eu não sou parda. Assim, já é assim, incômodo. Não poder ser indígena, porque, sabe, como esse no lugar. Então, eu acho que é interessante esse movimento, porque aí você vai ver que agora em São Paulo tem alguns coletivos, não tem? Você vai ver as Cholitas da Babilônia, que são artistas que levantam tema indígena. Você vai ver que hay um centro cultural indígena-amazônico, que o Arms também, com o grupo Laquitos, ajudou a fundar. Não estamos mais, mas apoiamos, né? E eles, por exemplo, no Museu da Migração, estão fazendo encontros sobre a cultura boliviana, o tema indígena. Então, eu acho que é bem interessante como se está fazendo essa retomada, não? Inclusive no Brasil, ter uma ministra indígena, ver esses nossos fenotipos em lugares de poder, de representatividade, faz uma diferença com a autoestima. Mostra que é possível chegar a esses espaços. Em Bolívia, muito mais. Tínhamos um presidente indígena, tínhamos autoridades na Câmara, Senado, deputados indígenas, homens, mulheres, com todas as críticas que se possa ter, porque são processos também, não? Um processo de quantos anos de colonização, tuvo muito poucos anos para ser uma grande mudança. Não? Então, eu acho que é interessante pensar nesses processos, não? Que por mais que em Brasil, ou seja, eu acho que hoje em dia é impensável ter um presidente indígena para os brasileiros, mas eu gostaria muito, não? Ter uma presidente indígena, assim, não sei, a Sônia Guajajara poderia cumprir um seu sonho, por exemplo.
Não, pero ves como são Não, esses imaginários, esses processos, são interessantes. claro, claro. Eu queria trazer um pouco isso, né? Já indo um pouco para a questão da política mais institucional, quer dizer, você falava para gente do Evo Morales, né? Que foi, de fato, uma revolução na Bolívia, né? Quando chegou ao poder em 2006. Quer dizer, a questão toda econômica, né? Não só a questão de representatividade, mas a questão né, das condições econômicas, da nacionalização das reservas de gás, né, enfim, também do reconhecimento do Estado plurinacional, né, enfim, uma série de mudanças, né, que o Evo trouxe. Ele permaneceu até 2019, elegeu o seu ministro da Economia, né, de quem ele se separou, né, de quem na verdade, é isso. Agora é uma disputa, né, entre Luiz Arce e Evo Morales, né? E hoje eles vivem em pé de guerra, né? Que transforma a Bolívia de fato num conflito muito sério, inclusive, né? Qual é a sua avaliação? Claro, você já trouxe um pouco para a gente, né? Não vai ser em 10 anos ou em 20 anos que você muda um contexto aí de centenas de anos, né? De séculos. Mas qual é a sua avaliação desse processo? Qual é a sua avaliação do Evo Morales, né, nesses últimos anos? O que você tem pensado em termos de política institucional na Bolívia? Bem, olha, eu acho que tem um tema, não? Que eu acho que com o tema indígena é muito assim presente. Porque quando você pensa nas pessoas indígenas ocupando espaços de poder dentro desses sistemas democráticos não ocidentalizados, você tem como assim, não sei, uma fantasia de que essa pessoa indígena vai poder governar com todos os preceitos que ele sigue. Seria impossível. Porque estamos dentro de um sistema capitalista que tem um sistema democrático, que é o melhor que nós temos conseguido, vai funcionando e tem regras. Não? E Evo Morales consegue colocar com ele não muitos deputados, muitos senadores na primeira gestão. Então ele consegue aprovar muitas coisas e avançar muito. Não? Depois já é um pouco mais difícil, não? Porque não tem tanta gente na Câmara do Senado, os deputados. Então ele tenta levar, ¿no? Lo que venía de la base social, ¿no? Lo que venía del movimiento campesino, indígena, en diálogo con los mineros también, porque son una fuerza en la Bolivia, no se puede esquecer su histórico, por más que en ese momento tenemos fuertes conflictos, ¿no? Por el tema ambiental principalmente. Então ele tentou, mas você necessita negociar, porque as pessoas também em Bolívia estão concentradas, não, nas grandes cidades. A riqueza também está concentrada, aunque ele tentou, com várias políticas de incentivo, distribuir o melhor que podia, dadas as condições. Mas, nesse sistema que estamos, todos os países, e que você precisa de dinheiro, ele teve que fazer, obviamente, concessões, não? E relacionadas ao extrativismo, relacionado a coisas que muita gente dirá, mas é totalmente contraditório com esse estatuto que se fez de la Mãe Terra. Então, gente, é um processo. Então, eu sinto que Evo Morales ele colocou algumas bases, porque esses são processos. É impossível você chegar e já tipo trocar todo mundo todo. Ele tentou e ele avançou muito. Só que também estava condicionado, não? Você tem em Santa Cruz produtores soyeiros. Aliás, tem vários brasileiros lá, soyeiros, que estão em Santa Cruz, que exercem o mesmo poder dos ruralistas lá em Bolívia, que é outro tema também de discussão, não? De interesses econômicos. Não? Então, Bolívia também é um país diverso geograficamente. Não? Então, quando você governa um país, você governa para todo mundo. Então, nesse sentido, eu tenho uma boa avaliação de Evo Morales. Por exemplo, meu pai, ele sempre fala, a primeira vez que eu consegui poupar e fazer minha casa foi graças a Evo Morales. Porque antes de Evo Morales, ele nunca conseguiu poupar. Meu pai era obreiro, não? Trabalhou na fábrica de calçados, na fábrica Manaco.
Ele nunca conseguiu poupar. E ele, até agora, fala, eu tenho minha casa graças a Evo Morales. E Bolívia, antes e depois, ou seja, eram casas que se caíam para casas bem bonitas, cidades melhoraram, escolas melhoraram. Então, já visualmente, para mim, tem uma mudança, não? E agora, em relação a essa treta, não, com o Lucho Arce, eu fiquei bastante decepcionada, não? Porque aconteceu algo parecido com o que aconteceu no Equador, com a Lenín Moreno. Sim, sem dúvida. Eu faço esse paralelo. Para mim, é muito similar esse processo. É uma pena, porque se divide o MAS, Evo Morales vai sair do partido do MAS, não? Agora está com Frente para a Vitória. Debilita, não, a esquerda, porque agora a direita não aparece quantos candidatos na Bolívia, não? E eu acho que, honestamente, eu me senti assim como muito decepcionada com o Lucho Arce, assim, porque ele podia haber levado a situação, as negociações de outra forma, e não como foi encaminhado, que nos traz este momento político preocupante na Bolívia, muito preocupante, né? Sem dúvida. Agora, em 26 de junho, né, do ano passado, Luiz Arce foi alvo de uma tentativa de golpe militar, certo? Por parte das Forças Armadas. Qual é a sua conclusão sobre aquele momento? Né, enfim, um momento ali, né, de um dia estranho, liderado ali pelo general, né, Juan José Zuniga, e, bom, uma tentativa de golpe ali debelada no mesmo dia. Quais são as suas impressões daquele momento ali no ano passado? Olha, que tem várias versões, não? Mas aparentemente o que seria uma testagem de força terminou sendo uma tentativa de golpe de Estado, não por el Zúñiga, porque você sabe que no golpe que teve, né, os militares obviamente estavam envolvidos e desde então a imagem deles ficou minada, né? Então, e tem essa disputa, não, no poder. Então, eu acho que ele queria, de alguma forma, que sua figura mantivesse algum status, porque ele tinha cometido alguns erros que foram noticiados e criticados dias anteriores. Então, aparentemente, ele seria tirado desse lugar de poder em que estava. Então, ele tentou fazer um movimento de pressão, mas os acontecimentos levaram a essa tentativa de golpe, né? Que muitas pessoas também vão falar que foi um autogolpe, por el momento que estava não vivendo de péssima imagem o presidente Lucho Arce, mas há muitas coisas que não vamos saber, né, do que aconteceu. Eu, pessoalmente, tendo a pensar que foi algo que saiu das mãos de Zúñiga, que ele queria, assim, tipo, blefar, mas a situação levou a que terminara sendo uma tentativa de golpe, que eu acho que ele não queria chegar a isso, mas a situação saiu do controle. É uma alternativa. Agora, o que você espera das eleições de agosto? Você acredita que o Evo Morales ainda consegue se candidatar? Porque ele está proibido agora, né, por uma condenação, mas ele mantém, né, o discurso de que vai se candidatar, e ele traz consigo, né, uma força popular ainda muito grande, né, uma força de apoiadores muito significativa. E aí, o que você espera dessa eleição? Quer dizer, você acha que o Evo tem força e vai acabar se candidatando e tem força para se eleger? Olha, não querendo fazer propaganda, mas já fazendo. Tem um livro que é sobre o golpe, que escreveu Paulo Nicoli, que era meu professor quando eu estava fazendo sociologia na FESP, e nós fomos na Bolívia entrevistar Evo Morales. Então, eu já te falo que quando você conhece Evo Morales, você vê que ele é um estadista, uma pessoa sumamente preparada, não? Uma pessoa que tem uma visão de processo impressionante. Eu fiquei muito admirada. Eu já admirava ele, mas conversando com ele,
você vê que é uma pessoa muito preparada, sabe? Uma pessoa que manja muito de lo que é o movimento social, a construção, não, dessas alianças. Primeiro que temos que lembrar também que tem uma situação na Bolívia, né? Que já o presidente Luiz Arce tentou barrar essa candidatura, porque na Bolívia tinha uma eleição, não, de juízes. Mas ele não foram deixando rolar porque esses juízes seriam favoráveis a barrar a postulação de Evo Morales. Não? Então já teve uma treta muito grande na Bolívia com esse tema. Isso já está no marco da ilegalidade. Não? Então já empieza aí todo errado assim, nessa tentativa de barrar Evo Morales. Depois se vão a requentar fake news, porque não foi provado, né? Por exemplo, o caso de um filho que existia, depois não existia, de uma suposta mulher, depois se vai trazer inclusive, não, outras coisas para tentar minar a imagem dele. O caso de pedofilia que você está se referindo, né? Também, não? Que igual é uma história, sabes, assim, eu sempre tento pensar que é que sempre estar com as vítimas, né? Mas também todo o que se viu na campanha suja contra Evo Morales assim, passa dos limites do imaginável. Coisa que você, assim, qualquer limite que você tenha de não é possível que façam isso, lá se fez. Não, inclusive aqui no Brasil com Bolsonaro vimos um monte de coisas que eram assim como não, impossível que fizer. Bom, Bolívia é muito mais que isso. Não? Então, por isso é muito difícil, sabe, às vezes acompanhar as movimentações que vão fazendo. E Evo Morales, de lo que eu venho acompanhando, né, ele nunca parou de fazer essa construção social de base, de viajar por el país, encontrar-se com sindicatos, encontrar-se com agrupações de jovens. Só que isso não é noticiado, né? Isso não se vê muito. Mas em lo que está passando nos conflitos, você pode enxergar, não, toda a força que tem Evo Morales. Tem muita força. Preocupante que, por exemplo, acho que esse mês e meio teve em Cochabamba justamente um conflito com pessoas que apoiavam Evo Morales, e algumas pessoas foram arrestadas e levadas de uma cidade a outra. Não? E isso já é um mau indício. Né? Então, eu sinto que o presidente Lucho Arce e seu ministro de governo, Castillo, han tenido assim com vários errores. Recentemente, estes dias, o assassinato, não, de alguém do sindicato, que o ministro teve que sair a dizer que sim, foi assassinado, né? Ele estava de costas quando recebeu os impactos de bala. Então, olha, vai ser uma briga, né? Porque a direita está tentando formar um bloco, mas nem entre eles se entendem. Dentro desse bloco estão um dos golpistas, Camacho, porque sabemos que seu pai tem muita grana e maneja, não, um pouco dessa cúpula de poder que tem em Santa Cruz. Você vê surgir várias candidaturas, porque eu vi uma encuesta que fizeram e tinha o Tuto Quiroga em primeiro lugar e Evo Morales em segundo lugar. Não, pese a toda a contrapropaganda que fazem, porque ele tem trabalho de base. E as pessoas lembram, quem colocou comida em seu prato foi ele, por quem ele está em casa foi ele, ainda com todas as críticas que você possa ter. E esses outros candidatos já são fichas conhecidas, não? De pessoas que já estiveram no poder, não fizeram nada de diferente. Então, você estava falando de Andrônico, né? Como alguém que poderia ser um candidato, mas ainda ele falou que não, ele não vai ser candidato, que ainda não está nisso. Então, não sei o que vai acontecer, porque se você vê todas essas movidas, eu acho que eles vão tentar barrar a Evo Morales até o final. Se eles fazem isso, possivelmente vai haver uma mobilização muito grande da base, que vamos a ter conflitos. Vamos a ter conflitos. Isso já, para mim, está cantado, vai haver conflitos.
Já estão acontecendo desde já, né? Já estão havendo mobilizações. Por isso que você também vê tantos candidatos surgindo para tentar dividir, não, para tentar captar, e não vai ser possível, porque tem uma situação em Bolívia muito complicada econômica também. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, Giovana, vou fazer só uma paradinha de 1 minuto para fazer um merchan aqui para a nossa audiência, apresentar um pouco versões, dizer para o pessoal que está nos vendo no YouTube para acessar esse QR Code aqui em cima, vai te levar no versões.org. O Versões não é só podcast, o Versões também tem um resumo do dia, um resumo da semana, tem as nossas redes sociais, tem a nossa assinatura, assine o Versões, porque é assim que a gente se financia. Nós somos jornalismo internacional independente. Então, colabore com Versões, acesse esse QR Code que está aqui em cima, para quem está nos vendo no YouTube, e conheça mais sobre o nosso projeto. Mas, Giovana, a gente está caminhando aqui para a reta final da nossa conversa, do nosso papo, e eu queria fazer uma pergunta um pouco mais aberta e um pouco mais afetiva, né? Quais são, né? O que você espera? Quais são as prioridades, né? Primeiro, queria que você falasse da Bolívia, claro, né? Enfim, você está estabelecida no Brasil, né? Mas evidentemente você acompanha e provavelmente você tem, né, a sua família lá e tal. Quais são as prioridades da Bolívia? Quais são as expectativas? Quais são os cenários que você vislumbra? Qual é o seu sonho para o seu país natal? E a mesma coisa para o Brasil, né? Que é a terra que você escolheu, que você tem uma luta, né, sólida aqui, você é uma liderança aqui em São Paulo, mas, enfim, uma luta dos imigrantes aqui, que não é uma luta fácil, mas é uma luta muito importante. Então, fala um pouco para a gente do que você vislumbra aí para os próximos anos para a Bolívia e para o Brasil. Que vislumbro. Na Bolívia eu gostaria muito, não, que se consolidem novas lideranças. Eu adoro Evo Morales, eu gosto muito dele, eu admiro muito ele, mas você tem processos, né? Então, eu queria isso, que tenha novas caras na política, tomara mais mulheres, não, nas câmaras, um país com menos violência, onde se pueda avançar, não, mais na implementação real, não, dessa Constituição tão linda que foi criada, não, que protege os direitos da mãe terra, não, e de los povos indígenas, que se possa concretizar ainda mais isso, que se possa ter uma estabilidade que permita deter esse extrativismo, não, que se puedan ser propostas de indústrias que respeitem, não, a mãe terra, como tem algumas iniciativas que se vê na Bolívia. Isso, eu acho que eu espero que Bolívia se desenvolva mais, que as pessoas não precisem, salvo que elas queiram, não precisem sair, não se vejam obrigadas a sair, né? Eu acho que para a região o livre trânsito de pessoas é um sonho, no mundo o livre trânsito de pessoas, não? Que você possa circular livremente e não ser criminalizado por isso. Não, no Brasil, acho que, em geral, para os países, meu sonho é que se avance, não, com a cultura de paz e da não violência. E quando falo de não violência, estou falando da violência física, moral, religiosa, psicológica, não todas as nuances que tem a violência, que tomara no Brasil se possa fazer uma demarcação mais justa que se possa para os povos indígenas, que a agricultura familiar possa crescer, que o MCT consiga seguir avançando, que se pueda detener esse desmatamento na Amazônia, não? Porque o Amazonas também está em Bolívia, não? Tem uma parte na Bolívia. Então, que se consiga deter, que se consiga preservar, que os povos indígenas consigam viver em suas comunidades, não sejam obrigados também, não, a essas migrações forçadas, porque se estão contaminando os rios, acabando
¿no? Con todo lo que puede fornecer alimentación para ellos y que son víctimas también de violencia, que se tenga menos feminicidios, que se tenga una lucha muy seria contra la pedofilia, ¿no? Acho que es importante. Que mais? Que tenhamos mais indígenas no poder, mais representatividade, não? Essa diversidade, pluralidade que temos nos territórios, que se veja representada, não? Nas câmaras de deputados, senadores, presidentes, presidentas, queremos mais mulheres na presidência. Então, um pouco isso. Incrível. Giovana, eu queria te agradecer muitíssimo, mas antes eu ia pedir para você dizer como é que as pessoas conhecem melhor o Armis, um site, ou enfim, como é que elas procuram, como é que elas encontram vocês, né, nas redes, para ter mais informações sobre o trabalho de vocês. Obrigada. Bueno, somos mulheres imigrantes, ¿no? De diferentes países. En este momento, Warmis también se está, ¿no? Rearticulando, ¿no? Reformulando también. Pueden encontrar más información en nuestra página, que es www.warmis, que es warmis.org. Estamos en el Instagram, estamos en YouTube. Ya estaremos no TikTok, estábamos con un poco de preguiça, mas estaremos no TikTok também. E sempre estamos convidando a diferentes atividades e ações, não somente em torno da migração, também em torno de lo que é os direitos das mulheres, o tema do parto, maternidade, educação, saúde, não? Porque estamos aqui, se melhora a educação e a saúde, tem que melhorar para todos los que estamos en este territorio. Entonces, nuestra lucha, tenemos un corte con la migración y género, mas pensamos que hay una lucha que es la lucha de todos y todas y todos los que moramos aquí no Brasil. Então, siga nossas redes. Vamos estar bem felizes de que vocês apareçam em alguma de nossas atividades. Maravilha. Equipe de base, o Armis, né? Convergência das Culturas. Giovana, muitíssimo obrigado. A gente aprendeu muito aqui com você hoje. Certeza que nossa audiência também aprendeu muito. Parabéns pelo trabalho de vocês, pelo ativismo e por essa construção incrível. A gente precisa de mais pessoas como vocês, pensando não só o país, né, mas o nosso território comum, esse planeta, né? É um pouco do que a gente também tenta fazer aqui no Versões, né? Pensar o mundo como uma coisa só, sem fronteiras, especialmente fronteiras para pessoas, né? Isso é muito importante e que bom que tem pessoas trabalhando, né, diariamente nessa luta, pessoas como vocês. E, bom, pensando também a política institucional, né? A representatividade, né? E a necessidade de que se chegue aos lugares de poder também, né? Isso é fundamental, não adianta só a gente construir a base, né? Que é fundamental também. Mas que bom que existem pessoas como vocês aqui no Brasil e lutando a boa luta. Obrigado por tudo. Obrigada pelo convite e parabéns pela iniciativa. É importante ter meios alternativos que tragam, né, outras visões de mundo para construir um senso crítico. Sem dúvida. Obrigado, gente. E na próxima segunda-feira a gente tem mais um convidado, uma convidada ou um convidade no podcast Versões. Obrigado a todos. Tchau, tchau.